Shalom pessoal, Rabino Jacques. Hoje eu vou falar com vocês sobre o novo livro da Torá, o terceiro, Levíticos. Para achar essa semana é Vaikra, que nós começamos o terceiro livro da Torá, Levíticos em latim, em hebraico Vaikra, né? E Levíticos em latim tem a ver com os levitas. E o que os levitas faziam? Eles sobretudo ajudavam, faziam muita coisa, mas sobretudo ajudavam no templo. E eles também ensinavam de coisa, mas o começo da Parashá fala sobre os levitas, sobre o que eles faziam, que era ajudar no templo, e sobretudo então sobre os sacrifícios. Os levitas não faziam sacrifícios, quem faziam sacrifícios eram os Koanim, que na verdade é uma linhagem especial dentro da tribo de Levi, né? Porém, esse era o trabalho deles, né? E, por exemplo, bem no começo do livro, em Levíticos, capítulo 1, versos 2, diz: fale para o povo de Israel e diga para eles, se qualquer pessoa entre vocês trouxer uma oferenda para o Eterno, e vai trazer uma oferta de gado, ou do rebanho, ou das ovelhas, sei lá, falando dos animais, né? E eu diria o seguinte, tirando macumba, que é comum para a gente no Brasil, você cresceu no Brasil, você sabe, e talvez não necessariamente é bem vista, né? Eu não estou dizendo nem a favor nem contra a crença de alguém mais, mas é difícil para a gente entender a ideia do sacrifício do animal. Nós ainda, obviamente, aceitamos a ideia do animal ser morto para a gente comer, mas a ideia do sacrifício do animal, para nós seres modernos, é difícil entender que em algum momento histórico o judaísmo era a essência do judaísmo era a ideia de você oferecer ovelhas, passarinho, vaca, né, o que for, no altar para Deus, né? E há certos resquícios dessas práticas, apesar de nós não termos o templo mais, por exemplo, nos serviços ortodoxos, no livro de reza ortodoxo, no Shabat tem uma oração que chama Musaf, quer dizer, tem a ver com adicionar, né? Uma oração adicional, e portanto ela representa o sacrifício adicional que era oferecido no templo em Jerusalém, né? E eu diria que de fato, quando o templo deixou de existir, os rabinos decidiram que em vez de oferecer o sacrifício, nós íamos oferecer orações. E, portanto, tinha um sacrifício de manhã, nós temos a oração de manhã, Shacharit. Tinha um sacrifício de tarde, nós temos a oração de tarde, Mincha. E tinha um sacrifício de noite, nós temos uma oração de noite. E no Shabat tinha um adicional, nas festas tinha adicional. Então, as rezas viram como que, em vez do sacrifício, tá? E, obviamente, no movimento reformista, mais liberal, mais moderno, totalmente se retirou todas as menções ao sacrifício por acharem irrelevante. Tá? Nos serviços ortodoxos ainda tem muitas referências aos sacrifícios no livro de oração. Mesmo um dos nossos grandes sábios, que foi o Maimônides, o Rambam, ele admitia que o sacrifício animal era um tipo de ajuste, assim, uma concessão baseada no tempo em que as pessoas viviam, né? Já que no mundo antigo o comum era as pessoas demonstrarem uma relação com Deus através do sacrifício dos animais, então a Torá permitiu naquele tempo que a gente fizesse a mesma coisa, tá? Porém, né, no contexto bíblico, os sacrifícios sempre existiam num contexto pagão, né, de um sacrifício a uma deidade pagã, a vários deuses, etc., uma idolatria, e também havia uma variedade enorme de práticas culticas imorais, incluindo algumas com atividade sexual. Você vê? Por exemplo, os antigos templos, eles tinham prostitutas sagradas, algo que a Torá especificamente proíbe. O pessoal vai ainda hoje
para Amsterdã, assistir o show, não sei, talvez isso que rolava no templo pagão. Eu não sei, imagino, não sei. Bom, porém, quando Deus deu a Torá, ela foi dada para um povo que esperava algum tipo de sacrifício cultico, parte do culto. Então, o que a Torá faz é que ela coloca um limite muito grande, né? Delimita muito bem o que pode ser sacrificado, né? Tipos de animais, e tem que ser feito por um profissional treinado. Novamente, era os Kohanim, os sacerdotes, com a ajuda dos levitas. Apesar de que Moisés ensinou, né, debateu, explicou as leis relacionadas aos sacrifícios, ele admitia que a humanidade já tinha se desenvolvido, já tinha melhorado, e o sacrifício não seria mais necessário nos seus dias, certamente não nos dias de hoje. Eu diria que não é somente no que diz respeito a sacrifícios de animais que a nossa ética tem se desenvolvido. Vou dar talvez um dos melhores exemplos. Tem muita gente que vem, né, e diz para você, se você é religioso, você acredita na Torá, então você tem que acreditar em escravidão. Porque a Torá, de fato, permite escravidão. A Torá também permite a pena capital, pena de morte, para alguns pecados que na superfície parecem estúpidos, né? Por exemplo, fazer bruxaria ou profanar o Shabat, né? A Torá até mesmo permite você apedrejar um filho rebelde. Se fosse assim, não sobrevive a ninguém hoje, né? Também, na mesma Torá, as mulheres claramente receberam um papel secundário e menor que o do homem, né? Porém, a lei rabínica sempre, constantemente, desde o começo, está reinterpretando essas leis na medida em que o nosso entendimento ético se desenvolve. A ética humana está sempre, esperemos, né, melhorando, se desenvolvendo, e isso é relevante para a era que você vive, né? Então, eu diria assim, que é comum, hoje em dia, julgar as pessoas do passado baseado nos nossos valores contemporâneos de hoje, né? Então, eu diria, é mais fácil para mim dar exemplos norte-americanos, né? Mas o Thomas Jefferson, que foi um dos grandes líderes da Revolução Americana, que foi o segundo presidente, ele tinha escravos, né? Então, porém, se não fosse pelo Thomas Jefferson, os Estados Unidos ainda seria uma colônia da Inglaterra. Né, por exemplo, e agora recentemente, tinha um time em Washington que chamava The Washington Redskins, eu acho, que era tinha como que eu diria assim, o símbolo, né, o bichinho lá que era o xodó do time, era um índio. E aí eles começaram a dizer, não, isso é pouco sensível em relação aos índios, então eles trocaram de nome, trocaram de mascote é a palavra que eu queria. E, não sei, no Brasil a gente já sabe um pouco, eu estou muito chateado com isso, que tem um famoso autor, o nome dele, o sobrenome dele era Geisel, mas não era o Geisel, o ditador canalha que a gente teve, o Geisel daqui, também, alemão também, mas e ele era conhecido como Dr. Seuss, que é um sujeito que escrevia livros para crianças com ilustrações e tudo, e é uma parte muito importante da infância dos americanos, talvez vocês conheçam, mas é um tipo de sujeito que enfim, né, que faz ilustrações, e agora eles decidiram que alguns dos livros dele, a própria fundação do Dr. Seuss, quer dizer, o nome dele era não sei o que Geisel, e ele era conhecido como Dr. Seuss, e a própria fundação, que é dona das marcas, das patentes do Dr. Seuss, decidiu parar de publicar alguns livros porque eles consideram racista. Eu acho que eu tenho que
se você lê os livros com cuidado, você vai ver que não são, né? E eu diria assim, que seria equivalente, digamos, de, sei lá, não sei se é um bom exemplo, né? Mas de você, que no Brasil, você cresceu, quando eu cresci, né? Você cresceu com a Xuxa. E você sabe todas as músicas da Xuxa, né? E você gostava da Xuxa. De repente alguém chega e diz, ah não, essa Xuxa é uma porcaria, tem que apagar tudo. Por quê? Porque ela era, ela mostrava a mulher como um símbolo sexual. Agora vamos apagar tudo, né? Então nós estamos vivendo num mundo em que se começa a rever, um revisionismo, né? Começa a rever o passado sob a ótica do presente. Isso não funciona, né? No Brasil, até pouco tempo atrás, não sei agora, tinha anúncios que diziam que a pessoa tinha que ser de boa aparência. Imagino que já não tenha mais, né? Espero que não. De boa aparência significava branco, né? Ou às vezes tinha anúncio, talvez ainda tenha, né? Eu acho incrível, que diz para homem ou para mulher, que o trabalho é para um homem ou para uma mulher, né? Eu acho isso incrível, né? Espero que já não tenha mais, né? Porque eu acho que é... enfim. Eu diria assim, por exemplo, a religião também tem evoluído, né? Por exemplo, eu creio que meus avós seria muito difícil para eles entenderem que uma mulher pode ser rabina, que uma mulher pode ser cantora. Tenho certeza que meus avós nunca seriam dispostos a conceber de um mundo onde um rabino faria um casamento entre 2 homens ou 2 mulheres, né? Meus avós não eram pessoas más, eles não eram ruins, eles não faziam nada mal para ninguém, eles viviam num mundo diferente, eles tinham uma sensibilidade ética e um standard diferente dos nossos dias, e eu creio que é um erro nós julgarmos as pessoas hoje, as pessoas do passado, segundo a ética que a gente tem hoje, né? Então, em vez de condenar a Torá por promover, por incentivar o sacrifício de animais, os rabinos do Talmud, né? Ou, por exemplo, os rabinos do Talmud pela atitude que eles tinham em relação à mulher, ou o Thomas Jefferson por ter tido escravos, ou o Dr. Seuss por ser supostamente racista, né? Que eu não creio. Nós deveríamos julgar as pessoas dentro do próprio contexto delas, né? De onde elas estão, né? Um contexto, nós temos que entender que a ética ela não é fixa e congelada, imutável. Não, ela é um processo. Nós temos que aprender a apreciar quanto a ética tem se desenvolvido, quanto ela tem melhorado com o passar do tempo, contando de gerações anteriores até agora, e eu diria que de certa maneira, hoje em dia, ela é até melhor, né? E eu diria que a essência desse desafio é entender que a ética se desenvolve, que é um processo que continua, tá? É isso aí, Shabbat Shalom, eu espero que vocês possam... gostaram? Se gostaram, deixa um joinha. Se você gostou, deixa um joinha. Se você... deixa um joinha e recomenda para os seus amigos, contribua, você sabe o resto da história. Tchau!